Olá pessoal! E aí galera? Sejam muito bem-vindos à nossa Pergunta Promisse de hoje. Vocês mandaram suas perguntas, nós analisamos e tentamos achar as melhores respostas. Então a gente fez uma reflexão bíblica em cima de 3 perguntas hoje. Avisamos na semana passada que vamos ter uma programação diferenciada. Na verdade, a gente tinha um plano para hoje, não deu bem certo, mas para um próximo encontro vamos ver se vai dar. A gente quer convidar pessoas que são de fora da nossa comunidade para poder participar do programa. Então, quem sabe se der tudo certo, na semana que vem nós vamos ter também convidados participando com a gente aí. Mas vamos à primeira pergunta que foi mandada pela Sarah Schmidt. A pergunta que a Sarah faz é a seguinte: o que Deus acha dos vegetarianos? Tipo, Deus criou os animais para nós nos alimentarmos, certo? Zé, tu vê algum problema da gente comer bicho? Pois é. Se a gente ler lá no Antigo Testamento, quando Deus estava falando para o povo sobre os alimentos que eles poderiam comer, Ele deixou bem claro alguns animais que o povo não poderia comer, mas alguns animais que eles poderiam. Então, lá falando com o povo dele, ele já estava deixando claro, ó, tudo certo, vocês podem comer, mas ele estava, classificando quais poderiam e quais não poderiam. Quais eram puros para serem comidos e quais eram impuros. Então, dá para entender que Deus era de boa com eles comendo animais. Sim, ali na parte de restrição de bichos que se podia comer, até o pessoal diz hoje em dia, tem alguns animais que, por exemplo, algumas pessoas não comem, por classificarem como animais impuros. A gente tem que entender que lá na Bíblia, as leis que Deus tinha a respeito da purificação dos alimentos eram leis, em primeiro lugar, de pureza, ou seja, porque os alimentos seriam considerados impuros, mas por que impuros? Não é só porque, é impuro porque o animal ele tem alguma característica que seja impura em si. Mas se a gente for ver, os animais considerados impuros eram cobras, insetos, também eram alguns animais com casco fendido, que a gente chama, que é porco. Se vocês perguntar quais são os alimentos hoje que, se não forem bem conservados, mais causam doenças, a gente pode saber. O porco, a carne do porco é uma daquelas que a gente tem que ter muito cuidado no manuseio, porque ela, para transmitir doença, é muito fácil. Então pode ter uma explicação da impureza ali dentro. Também pela questão de eles serem um povo separado por Deus. Eles estavam ali com a sua alimentação testemunhando de que eles eram o povo de Israel, eram o povo de Deus. E por isso eles se abstinham de alguns alimentos. No Novo Testamento nós vemos que o apóstolo Pedro, ele num sonho come de todos os tipos de animais. Onde Deus ele diz que a criação está aí, e ela está aí para que ela possa nos servir. A Bíblia ela não especificamente vai colocar alguma barreira e dizer, não, os vegetarianos estão certos ou então os carnívoros estão certos. Na verdade, Paulo trabalha bem legal esse tema aí lá em Romanos, capítulo 14, versículo 2 e 3. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, porque Deus o aceitou. E aqui o Paulo não está dizendo, talvez para nós hoje no século XXI, que quem é vegetariano tem alguém que tem uma fé fraca. Ele está falando no contexto de que tem pessoas que se escandalizam com aqueles que comem carne. Naquela época a alimentação estava muito mais vinculada à religião do que hoje em dia, como Exato. A gente come qualquer coisa e está de boa. Naquela época as comidas tinham esse peso de significado, então era diferente de hoje. Porque lá eles tinham mercados públicos onde que depois de ser feito algum tipo de sacrifício, até em templos pagãos e tudo mais, a carne que sobrava do sacrifício ela era vendida no mercado. E as pessoas passavam e, como era uma carne mais barata, acabavam comprando. Então, alguém poderia pensar, eu não vou comer carne porque vai que eu estou comendo uma carne que é sacrificada a ídolos, E essas pessoas se abstinham de comer carne. Agora, o Paulo diz assim, que o alimento ele não seja motivo para você estar aceitando ou desprezando uma pessoa. Dizer, eu acho que esse cara ele não crê em Deus porque ele come carne. Ou acho que essa pessoa ela tem a fé simplesmente de uma pessoa fraca porque ela só come vegetais. Cada pessoa tem as suas restrições, cada um tem as suas limitações. A Bíblia não dá uma orientação específica de que você é obrigado a comer carne, nem se você quiser se privar de carne para comer vegetal, você não deva fazer isso. A Bíblia diz, faça isso como um exercício de consciência, mas faça com uma consciência livre. Consciência livre. Se alguma coisa que te faz pecar contra você mesmo ou contra o seu irmão, aí tu te abstém.
E a mesma coisa, por exemplo, em relação a outros consumos, né? Por exemplo, consumo de bebida. As pessoas, elas devem se abster para que elas não venham a pecar, ou também se abster para que outras pessoas não venham a pecar por causa do exemplo, né, que a pessoa está dando ali. Então, se você faz alguma coisa, tenha consciência disso, de que você é livre, mas ainda assim, nós somos cristãos e nós somos um testemunho para o mundo. Então, se você quer fazer isso por exercício de consciência, deixar de comer carne, beleza. Mas a Bíblia te dá essa liberdade. Jesus mesmo conquistou essa liberdade para nós. Por isso, antes de Jesus, o povo tinha essa limitação de puro e impuro. Mas depois de Jesus, quando Pedro viu todos os animais, tanto os que ele considerava impuros, eles estavam ali para que ele comesse. Deus mesmo disse, pega e come. Então ele estava dizendo, agora tu tens liberdade. Mas o Paulo traz o amor ao próximo como um critério também para a gente saber aquilo que a gente vai fazer ou não vai fazer. Se vai escandalizar o outro, então eu posso me abster disso. Também dentro dessa liberdade que Jesus me dá. Uma outra situação que a gente pode ter de exemplo é o Daniel, que foi levado no exílio para outra nação, e quando ele chegou lá, ele teve a escolha de se abster de carne e comer só vegetais. Como também um testemunho da fé que ele tinha em Deus, porque também aquelas carnes que estavam sendo servidas para eles eram oferecidas a outros deuses, e ele queria mostrar como o Deus dele era capaz de sustentar ele só com vegetais, e que ele não precisava ser contaminado pelo culto a outros deuses, mas que ele queria permanecer fiel ao seu Deus. A próxima pergunta que a gente recebeu foi do Marcelo Polina, e ele perguntou o seguinte: o que fazer nesse isolamento? Como proceder para não perder o foco? David, o que tu achas que tem aí de resposta para essa pergunta? Primeiro é que o isolamento está sendo bem interessante, né? Eu não sabia mesmo muito o que esperar disso, eu não sabia o quanto que eu ia acabar ficando com a minha cabeça afetada, mas agora a gente está percebendo, né, quanto que mais fica pesada essa questão de ficar trancado dentro de casa, de não ter culto, ou então, né, dos comércios estarem nessa inconstância de abrir ou fechar o tempo todo. Primeira coisa que eu me lembro na questão de foco, eu sou cristão. E como cristão, eu sou um representante de Jesus aqui nessa terra. E alguém que obedece à palavra de Deus. Meu primeiro foco está em ser fiel à palavra. Assim como está ali no envio de Jesus, ele diz, né, sejam uma bênção para o mundo, né, vão, evangelizem, preguem o evangelho a todas as nações. O propósito do cristão nessa terra é estar levando essa palavra, e quando o cristão ele leva a palavra, ele também traz os efeitos deste reino que virá para este mundo. Em que sentido? Quer dizer, o cristão ele vive como um cidadão do céu nessa terra. Primeira coisa é a gente se focar aonde que é a nossa casa de verdade. Se nós somos cristãos, nossa casa é o céu. Se o céu é a nossa casa, então nós temos que viver como cidadãos do céu neste mundo. Dentro de casa, no nosso trabalho, na rua. Isso significa que nós também podemos e devemos respeitar as nossas autoridades governamentais quando elas nos instruem ao cuidado para a disseminação do vírus. A gente às vezes fica pensando, mas é uma falta de fé, né? A gente agora tem que usar máscara, esse tipo de coisa assim. Leva isso como caráter de testemunho cristão. De que se existem ordens que são dadas para se cuidar do outro, isso não é uma questão de fé ou de falta de fé. Na verdade é uma questão de fé porque a gente, como falou antes lá em Romanos, a gente faz uso da nossa liberdade para não escandalizar as pessoas e para também promover a vida. A gente é chamado a viver o exercício de fé como cidadãos aqui em Panambi, e também a gente tem que cuidar um pouquinho por causa da nossa higiene mental. Eu acredito que muito mais do que lavar a mão e passar álcool gel, a gente tem que estar higienizando a nossa cabeça. Porque a gente é cercado de tanta notícia e tanta informação que a gente não tem tempo de processar tudo. Quando a gente fica no celular, quando a gente fica no Facebook, no computador. Tantas coisas acontecendo hoje no Brasil, tantas coisas acontecendo no mundo. Mas quando é que nós temos buscado então lá naquele que é o nosso Senhor a orientação para a nossa vida? E eu quero fazer uma proposta para nós, como cristãos. A gente ter períodos de jejum, jejuar. E jejuar do que? De comida? Se abstém daquilo que tem ocupado o teu tempo. Se são as notícias, se abstém um dia pelo menos que sejam essas notícias. Se tem sido teu celular, te abstém um dia desse celular. Mas não permita que o celular seja o seu foco, que as notícias sejam o seu foco, que o pânico, que o medo, a ansiedade seja o seu foco. Permita que Deus seja o foco da tua vida.
e deixe que Ele oriente o teu caminho e as tuas decisões. Se o nosso foco não está em Deus, no nosso Senhor, aquele que é o consumador e o alvo da nossa fé, então as outras coisas vão ocupar o nosso foco e vão nos desesperar e ficar com medo. E aí a gente vai ficar com medo das circunstâncias, mas a gente não deve esquecer, acima das circunstâncias existe um Deus que é sobre as circunstâncias, Ele tem o poder sobre as circunstâncias. Vamos estar orando, vamos estar nos ajudando aí dentro do possível. Essa também é uma super oportunidade que a gente tem para aproximar o nosso relacionamento com Deus. Antes a gente era super ocupado pelas coisas que tinham na igreja, a gente também tinha muito mais motivação de outras pessoas para ler a Bíblia, para estar orando em comunhão com a nossa comunidade. E agora é o tempo da gente também estar desenvolvendo isso no nosso particular. A gente estava conversando numa reunião sobre como está muito mais dependendo da nossa própria iniciativa esse buscar a Deus. Mas isso também é importante. Quero ler para vocês o versículo de Isaías 30, o versículo 21 diz assim: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então, Deus está deixando bem claro aqui que a voz dele vai estar presente nos dizendo aquilo que nós devemos fazer para nos manter no foco, para nos manter tendo ele como prioridade. Só que também a gente tem que estar atento a essa voz. Quanto mais próximo nós estivermos de Deus, mais claro vai ficar aquilo que ele está falando para nós. Além de outras estratégias que são bem simples, que podem nos ajudar nesse isolamento, como cuidar da nossa alimentação, fazer atividades físicas e ter momentos de lazer que realmente façam isso por nós, que nos tragam algo bom também. E tem agora a pergunta da nossa amiga Jo. Ela mandou a seguinte pergunta: o que significa pecar contra o Espírito Santo? E aí, a passagem bíblica onde que a gente pode achar a base dessa pergunta está lá em Marcos 3, 28 a 30. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Pecado contra o Espírito Santo. Talvez você já ouviu falar sobre isso, ou talvez isso é novidade. Bateu o medinho? Pois é, quando a gente ouve que não tem perdão, a gente já fica assim, né? Será que já... De todos os pecados, é um que não tem perdão. É o né? único que não tem perdão. O que será que é? Foi Jesus quem falou isso, mas por que ele falou isso e para quem que ele falou isso? Então, quando Jesus curou esse jovem que estava possesso, os fariseus viram aquilo e ficaram assim: nossa, com certeza ele faz isso em nome de Beelzebub, que é tipo qualquer outro demônio que não seja o próprio Deus, o próprio Espírito Santo. Então, eles estavam acusando Jesus de fazer aquilo, de expulsar aquele demônio com o poder dos demônios. Então, olhando para esse contexto, aqueles homens estão atribuindo a obra de Cristo uma obra que não era dele. Ele está dizendo assim: não é o Espírito Santo que está atuando aqui, quem está atuando é o próprio Satanás. E aí Jesus alerta eles, ele diz assim: de tudo o que existe, de todos os pecados, eles têm perdão. Eles são passíveis de perdão. Deus, ele é rico em misericórdia. E aqui não está dizendo, né, justamente que Deus ele vai simplesmente ignorar a sua justiça. Está dizendo que em Cristo, aqueles que creem nele têm perdão dos seus pecados, mas aqueles que não creem, eles não terão perdão dos seus pecados. E aí o que ele lhes alerta é, porém, somente há um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia é uma palavra que é um pouco difícil para a gente. Algumas pessoas entendem que a blasfêmia ela é somente um insulto, mas a blasfêmia também é atribuir algo mentiroso a respeito de uma pessoa. Quer dizer, eles estavam aqui distorcendo as palavras de Jesus. E qual era o perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo? É que eles estavam afastando pessoas de crer em Jesus Cristo. Eles estavam dizendo, confundindo a treva com a luz. Então, até a gente lendo o comentário bíblico antes, conseguiu entender um pouco melhor. O pecado contra o Espírito Santo, ele mais ou menos configura naquilo que é você negar a ação de Deus na sua vida. Quer dizer, você se apega tanto às trevas, você se apega tanto às suas obras, ou tanto às coisas externas, que você nunca vem a crer em Jesus, nunca vem a crer no Evangelho, justamente porque você esteve tão apegado a essas coisas e transformou isso no seu Deus, que era o que eles estavam fazendo.
Eles estavam diante da verdade, eles estavam diante do Senhor que era a verdade. Mas ainda assim, eles estavam com o coração endurecido, endurecendo seu coração, e a obra do Espírito Santo, que poderia estar ali atuando na vida deles, né, lhes trazendo a fé, lhes fazendo ser salvos, ela estava sendo negada. Por quê? Jesus Cristo estava ali na frente deles. Então, uma angústia que eu tinha quando eu soube que existia um pecado contra o Espírito Santo, eu pensava, mas então pecar contra o Espírito Santo, eu não posso pensar em nada que possa ser do Espírito Santo que eu possa acabar pecando. E eu chorava na minha cama, lá em casa, assim, pensando, se eu falar algum palavrão e botar o Espírito Santo junto nesse palavrão, eu pequei contra o Espírito Santo. E aí achei legal que depois, numa discussão que a gente tem na faculdade de teologia, até sobre esse assunto, né, um professor lá nos disse, né, se a gente hoje está em conflito na nossa alma, lá no nosso coração, de se a gente pecou contra o Espírito Santo, então isso já é um sinal de que o Espírito Santo está atuando na nossa vida. Porque uma pessoa que se torna insensível ao Evangelho, insensível à palavra, provavelmente essa pessoa tem pecado contra o Espírito Santo. Ou então está negando a ação do Espírito Santo na sua vida. Entende isso? Não é a questão agora da culpa, da consciência. Quer dizer, uma pessoa que tem o Espírito Santo morando no seu coração vai ter a consciência trabalhada por Deus, vai ter fé em Deus, porque é Deus quem provê a fé e Ele quem aponta o pecado. Então, quando nós negamos a obra de Deus na nossa vida e nos apegamos às trevas e confundimos ela com a luz, nós estamos afastados de Deus e aí acabamos afastando também outras pessoas de Deus. E se a gente pensar nesse sentido, então é um pecado muito grave e é um pecado que tem sido muito cometido no século XXI, porque muitas pessoas têm sido confundidas, afastadas de Deus, aonde que se diz ali está Deus, e todo mundo vai para lá e daqui a pouco vê uma pessoa mentirosa e enganadora, ou a salvação está aqui, né? E daí começam a levar as pessoas a arrastar as multidões para um lugar que é longe, afastado de Deus, ou então dizer, mas isso nem é pecado, isso nem é errado. A Bíblia diz que existe um Deus, existe alguém que estabeleceu a lei no universo, que criou tudo. Então, ainda hoje, onde a gente vive no século XXI, do relativismo, que se diz, nem tudo é bem, nem tudo é mal, mas se a gente crê em Deus, então existe o bem, existe o mal, e é Deus quem vai dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. E quantas pessoas hoje estão simplesmente negando a obra de Deus, dizendo, quer saber, Deus nem existe, ou Jesus não veio ao mundo, ou que diferença isso faz na minha vida, vive a vida do jeito que tu quer, né? Gente, o Espírito Santo ele quer falar as nossas vidas ao nosso coração. E nós devemos cuidar para não acabarmos transformando aquilo que é bem em mal e nem aquilo que é mal em bem. O Espírito Santo age em nós, nos fazendo sensíveis à vontade de Deus, percebendo aquilo que a gente está fazendo que é errado, trazendo em nós o sentimento de culpa que a gente não gosta de sentir, mas que é importante para nós. A gente pode pensar, por exemplo, no quanto é importante, o quanto a gente sente o calor das coisas que podem nos queimar. A gente não gosta quando a gente se queima, mas isso nos protege de algo muito pior. E o Espírito Santo traz essa sensibilidade para nós com relação ao pecado, que pode se tornar algo muito pior na nossa vida. E quando a gente blasfema contra o Espírito Santo, a gente está negando essa sensibilidade que ele quer trazer para nós. Então a gente não vai mais ter a capacidade de perceber o nosso próprio pecado. E aí é claro que a gente não vai receber perdão do pecado, e nem salvação, porque a gente não está querendo se arrepender, a gente não está mais nem percebendo o nosso próprio pecado. A gente está pondo a mão no fogo, a gente vai queimar nesse fogo, vai ter a morte eterna e a gente não vai perceber, porque a gente negou essa sensibilidade que o Espírito Santo queria nos dar, queria nos oferecer. Legal, gente. Agradecemos aí as perguntas mandadas por vocês. Se quiserem, continuem nos mandando mais perguntas e nós também vamos estar pesquisando, tentando nos aprofundar. Se foi satisfatório, então nos avisem. Se tiver alguma dúvida, por favor, nos falem, né? Tentamos esclarecer na medida do possível. E daí na semana que vem, se der tudo certo, nós vamos ter o nosso entrevista com o Missy. A gente vai conversar com algumas pessoas que são também colegas de trabalho e também pessoas que estão envolvidas na vida da fé e entender como é que Deus ele tem agido na vida das pessoas e como é que Ele também está querendo falar ao nosso coração através da vida delas. Então, semana que vem, aguardem nossas novidades. Se der tudo certo, nós vamos trazer um quadro diferenciado para vocês. E se você também tiver motivos de oração, você pode mandar para os contatos que vão aparecer no fim do vídeo, para a gente também estar orando por você, pelos seus pedidos, no nosso próximo culto. Então, um grande abraço, um bom fim de semana e Deus nos abençoe. Tchau. Tchau, tchau.